Boa noite, aspirantes. Muito bem-vindos a mais um episódio do Introdução. É uma honra para nós voltarmos aqui, né? Dessa vez eu estou acompanhado do meu amigo Gabriel. Prazer, pessoal. Aos que já nos acompanham, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E aos que estão chegando, sinta-se à vontade. Sim, da última vez nós estávamos reunidos aqui nós 5, né? No primeiro episódio. Verdade. E agora nós vamos fazer essas divisões, né? Que vai ficar eu e o Gabriel em algumas entrevistas, o Anísio e o Rogério em outras, e o Marcos em outras entrevistas. Então a gente vai dividir dessa forma. Mas o entrevistado de hoje é um amigo meu, que além de amigo é o meu professor. Tenho um carinho muito grande por ele. Professor João Júnior. Mas quem é o professor João Júnior? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Gabriel. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui participando desse espaço com vocês. Reconhecer que é importante projetos como esse, né, que visibilizam uma discussões de interesse público, né? Vejo também com muita simpatia a juventude. Vocês são dois jovens, né, que se dispõem a reservar parte do seu tempo, né, para promover discussões que fortaleçam cada vez mais a esfera pública timonense, teresinense. E assim, o professor João Júnior, ele é um orgulhoso professor da Universidade Estadual do Piauí, em primeiro lugar, né, do curso de História. Eu sou doutor em História Social, né, pela Universidade Federal Fluminense. Tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal do Piauí. Tenho especialização também em Teoria e Metodologia da História, também pela Universidade Estadual do Piauí. Sou pós-doutor em História Social, né, pela Universidade Federal do Piauí também. E sou formado em História. Minha graduação mesmo é em História, né, também pela Universidade Federal do Piauí. Enfim, muitas formações. Acho que a gente quase passa o podcast todo aqui só falando das suas formações, né? O professor João Júnior é essa figura, né? Inclusive lá na universidade, lá na UESP, alguns colegas meus chamam ele de biblioteca ambulante, né? Ele tem esse famoso apelido porque para cada frase ele cita uma obra, né? Então isso pra gente é muito gratificante receber o senhor aqui, né? Hoje a gente vai falar a respeito da crise política na qual o Brasil atravessa, que é algo bastante importante, né, na modernidade. Sim. É algo que está no debate público. A gente vê crise tanto política, crise social, crise judiciária, né, professor? Professor, crise. Como é que o senhor vê essa crise aqui no Brasil? Crise política brasileira. Olha, é mais fácil falar da crise da seleção brasileira. Falta comando, falta jogador, falta futebol, né? É verdade. Falta tudo. É mais fácil falar da crise da seleção. Já se passa um certo tempo aí sem títulos e a gente vai ficando cansado, né, da mesmice. É verdade. Mas, assim, brincadeiras futebolísticas à parte, a gente pode dizer que se existe uma crise hoje no Brasil, essa crise ela tem que ser pensada em múltiplas dimensões, né? E aí eu penso que pensada em pelo menos 3 dimensões. Uma primeira dimensão, ela passa pela fragmentação das demandas sociais no Brasil, resultante esta fragmentação de um certo hipertrofiamento dos movimentos sociais, né? Dos movimentos sociais de natureza identitária, especialmente, né? O movimento LGBTQIA+, o movimento negro, o movimento de pessoas deficientes, os movimentos de bairro, enfim, os vários movimentos, né, que apresentam cada um deles uma demanda específica. E isso tem impactado o cenário político brasileiro, principalmente por quê? Porque algumas lideranças políticas, boa parte das lideranças políticas, boa parte dos partidos políticos, não estavam ainda acostumados com esse novo paradigma, né, de relacionamento com a sociedade,
né, uma característica que já está há muito tempo presente na França, nos Estados Unidos, né, na Europa como um todo, mas que no Brasil é coisa recente, é coisa de uma década e meia, mais ou menos. E, assim, essas demandas identitárias, elas têm produzido principalmente 2 efeitos. O primeiro deles é o de fragmentar também a nossa noção de nação, a nossa noção de sociedade. Antes se tinha uma sociedade que se pensava de forma coesa, né, de forma unificada, né, e que apresentava uma demanda só de desenvolvimento, de redução das desigualdades, né, de combate à miséria e à pobreza, né, para o Estado brasileiro. Hoje não, essas demandas elas se fragmentam em pontos específicos, né? E assim, geralmente as reivindicações apresentadas por esses movimentos, elas passam muito por direitos individuais, né? Individuais no sentido de se obter algum tipo de vantagem, eu te chamo de privilégio mesmo, Sim. Né? Em concursos públicos, por exemplo, né? E, de certa forma, gerando também o ressentimento, né, daqueles que não são contemplados por essas demandas. Fala-se muito, por exemplo, de se atender às necessidades da população negra no Brasil, né? Bom, mas como fica o branco pobre também, né? Quer dizer, isso vai criando mais divisões internas na sociedade brasileira, né? Então, esse é o primeiro elemento que caracteriza a nossa crise, né? Uma sociedade fragmentada, com demandas fragmentadas, frente a um Estado, né, que ainda não está capacitado o suficiente para atender tais demandas. A formação do nosso... Pode falar. O senhor falou sobre a questão da crise política, e quando o senhor estava explicando, uma coisa que a gente percebe também é uma crise de identidade do povo brasileiro, e como todo no Brasil mesmo. O senhor acha que existe uma crise de identidade do povo? E se existe essa crise, de onde o senhor acha que surgiu? Bom, se falamos de fragmentação, né, das demandas, se falamos de fragmentação dos movimentos demandantes sociais, então, inevitavelmente, essa fragmentação, ela gera uma crise de identidade, sim. Uhum. A própria ideia de nação, por exemplo, a própria ideia de nacionalidade, que era uma questão muito discutida pelos grandes pensadores sociais brasileiros da década de 30, citando aqui, por exemplo, alguns deles, o Sérgio Buarque de Holanda, né, o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire, que pensavam a ideia de Brasil, né, como construir o povo brasileiro, como pensar o povo brasileiro. Isso se acabou, né? Hoje é cada grupo, né, tentando colocar a sua autocompreensão tribal acima da ideia de nação. E a própria ideia de nação, ela acaba assumindo um significado pejorativo, muitas vezes, né? O sujeito que se diz nacionalista é logo confundido com fascista, né? Autoritarista. Com autoritário, exatamente. Com nostálgico das ditaduras. E não é bem assim, né? O grande pensador inglês, o David Hume, que dizia que se você não pensa, né, uma sociedade em termos de nação, você acaba condenando essa sociedade a guerras tribais internas. E me parece que é isso, né, o que o Brasil está correndo risco atualmente. Então a gente esquece, por exemplo, de pensar essa ideia de nação como um todo, de um bem comum, de uma virtude, né? E a gente começa agora a pensar não na nação, mas nos grupos sociais, como esse grupo vai se construir, como cada grupo político, cada grupo ideológico vai se desenvolver ao decorrer da história. E aí o Brasil em si, a ideia do povo brasileiro, se fragmenta. Minha esposa, ela tem um trabalho sobre o neoconstitucionalismo, né?
as ideias neoconstitucionais, as novas ideias constitucionais, as novas ideias de Constituição. E ela observou que, não só no Brasil, mas na América Latina, quase como um todo, Bolívia, Venezuela, Argentina, né, cada vez mais, o conceito de nação ele vai sendo substituído pelo conceito de etnias. É um dos reflexos, um dos sintomas dessa primeira dimensão da nossa crise política. Né? Não nos pensamos mais como brasileiros, ou até nos pensamos como brasileiros, mas só depois de nos pensarmos como membros de um determinado grupo étnico ou de gênero, né? Enfim, de algum grupo. É a perda da identidade do indivíduo, né? Exato. Como se eu não sou um brasileiro, eu sou um afro-brasileiro. Pois é. Ou sou um afro-americano, ou então eu sou um nativo do Brasil. Então, meio que não tem uma característica da nação brasileira, ou do brasileiro. E uma pergunta que eu tenho para o senhor acha que isso é porque desde a proclamação da República que a gente vê uma mudança em quem nós devemos nos espelhar. Então, muitas das vezes, quando a gente vai procurar nossos heróis, parece que tem poucos. Parece que, geralmente, a gente coloca até mesmo na questão do esporte, como o senhor estava falando da questão da seleção brasileira. Parece que o meu herói é o Pelé, o meu herói ele é o Ayrton Senna. Neymar. O Neymar. Não que não seja pessoas que nos representaram. Mas parece que quando eu vou procurar um filósofo para me espelhar, um econômico para me espelhar, ou até mesmo para um político, quando eu estou procurando, parece que não acho. O senhor acha também que por conta disso é que demanda muito dessa crise? Sim. Há um ditado que diz o seguinte: triste da nação que precisa de heróis. Eu digo o contrário: triste da nação que não tem seus heróis. Perfeito. Né? E por quê? Porque eles representam um modelo de civilidade, um modelo de conduta a ser seguido, a ser adotado, né? Independente de suas falhas como seres humanos, porque afinal de contas são seres humanos, né? Então, quando você perde essas referências, quando você perde essa identidade com esses modelos, você acaba mergulhando num abismo da falta total, né, de identidade, a carência total, né, de um escudo moral que possa conduzi-lo, né, no dia a dia, né, de seus afazeres públicos. Um exemplo que eu posso citar aqui, por exemplo, aqui nas igrejas das Assembleias de Deus em Timon, né, eu tenho um grande símbolo a seguir. Eu acho que até alguns pastores, né, e alguns jovens, eles teriam que ter esse símbolo, e muitos até têm, né, que é exemplo do nosso pastor Evaldo, que é pastor presidente das Assembleias de Deus. O pastor Evaldo Sá é aquele que, se ele falar de algum projeto, a igreja vai lá, abraça esse projeto, né? Eu acho isso muito importante, porque é um exemplo a ser seguido, né? Como você disse, não há ninguém perfeito, não existe essa pessoa perfeita. Mas eu acho que, assim, existem pessoas que as qualidades dela superam os defeitos dela, né? O seu ato de heroísmo, o seu ato de sabedoria. E trazendo para o exemplo de nação, a gente tem o próprio José Bonifácio de Andrade Silva, né? Na cidade de Santos, que, de fato, fez grandes proezas para o Brasil, que hoje a gente não vê falar de José Bonifácio. A gente não vê falar dos nossos grandes políticos, né? Você acha que, falando dessa perda de identidade de heróis, eu estava vendo esses dias uma entrevista de um rapaz que ele sai fazendo perguntas aleatórias para as pessoas na rua, né? E aí ele pergunta, para você, quem é o brasileiro mais importante? Aí as pessoas citaram Marília Mendonça, MC Kevin, né? Não que essas pessoas não tenham notoriedade no meio social, mas eu acho muito triste para nós enquanto nação, você não concorda? Eu vejo isso, Alexandre, como um exemplo mesmo, uma expressão mesma da degradação de nosso espaço público. Sim. Sabe? Muito em função, eu creio, né, dos diversos percalços que a nossa história política recente passou, né? E aí, eu falando desse percalço, nós tivemos 2 presidentes que foram impeachmentados, e impeachmentados com justiça,
né? E aí eu falo agora da segunda dimensão dessa crise, né? Aproveito para falar da segunda dimensão dessa crise, que é uma dimensão que eu chamo de dimensão fictícia, ficcional. Sim. Né? Por que ficcional? Porque entre certos setores situados mais à esquerda do espectro político, sei que as expressões esquerda e direita estão desatualizadas e até intoxicadas um pouco pelo debate recente, né? Mas é inevitável usar nesse sentido para identificar o autor do pensamento, os autores do pensamento, né? Recentemente, por exemplo, nós tivemos a ascensão de uma nova corrente de direita no Brasil, né? E alguns veem isso como sintoma da crise da democracia brasileira. Eu já vejo o contrário. Eu acho que a existência de dois espectros políticos consolidados, né, eles fortalecem a nossa democracia, né, porque estimula o debate, né, estimula a apresentação de projetos distintos de desenvolvimento nacional, de crescimento nacional, né, de evolução política e social do país, né? Entretanto, para alguns, essa dita polarização, né, e de fato existe uma polarização, né, mas a polarização não é de nada, né, não é nem um pouco malquista, pelo contrário, é bem-vinda, porque se há polarização é porque há o debate, né? Se há polarização é porque há disputa entre projetos, né? Mas esse debate da polarização, ele ganhou força com o surgimento, claro, como eu disse, de uma nova direita, né? De novos setores de direita, mas também em função do impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff. E a gente tem que ter até mesmo a nossa república, ela tem que ter um firmamento, porque se a gente for pensar, ela começou com um golpe, passou 40 anos daquela República Velha, né? Café com leite, como todos conhecem. Aí termina a República Velha, começa uma ditadura de 15 anos. Passa um momento ali de grande aflito depois da ditadura. Após isso, já começa outra ditadura. Então, parece que nossa república ela nunca parou assim e deu continuidade àquilo que ela tem como pensamento, né, como tal. Aquela ideia inicial de república, né? Exatamente. Sempre teve essa estabilidade, né? Por exemplo, a era populista depois da era Vargas, né? Uhum. Tem a era populista. Depois da era populista, vem aí o golpe, né? De 1984, né? 1964, né? Da ditadura militar. E a gente sempre vive essa estabilidade política, né? Essa instabilidade parece representar ciclos de depressão, né? E, no outro momento, ciclos de entusiasmo, né? Da República Brasileira, né? Agora, o que é mais grave no Brasil, eu diria, não são sequer ditaduras. É algo muito mais sutil, mas que é arrebatador, que é fascinante, que é a nossa paixão, a nossa tendência a nos identificarmos com lideranças populistas. Muito bem. Tem sido assim desde Getúlio Vargas. Getúlio, né? Aí em seguida vem quem? Vem Juscelino Kubitschek, né? Vem Jango, né? Vem Jânio Quadros, né? Aí a ditadura militar pôs uma espécie de ato nessa tendência, porque não foi uma ditadura personalista, ao contrário, por exemplo, da ditadura chilena, que tem no Pinochet, né, o seu grande artífice, mas no Brasil não, foram generais que se sucederam no poder. Até quem questione, né, o uso da expressão ditadura no Brasil para todo o período. Alguns dizem, não, mas a ditadura mesmo foi só no período ali dos anos de chumbo. Bom, eu creio que houve uma ruptura, né, da normalidade democrática em 64, portanto houve um golpe, né? Foi um golpe, sim. Agora, daí a acharmos, por exemplo, trazendo para o momento atual, para o momento presente, que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, foi um golpe, há uma grande distância. Sim, verdade. Há uma grande distância. Isso é uma narrativa, né? Uma narrativa por quê? Porque a presidente Dilma ela foi condenada por crime de responsabilidade, né? Ou seja, as pedaladas fiscais. Ela autorizou gastos públicos sem devido repasse no tempo hábil.
provocando um prejuízo de 33 bilhões de reais aos cofres públicos. Foram 19 pedaladas, né? E o custo foi 33 bilhões. Né? Não foi por corrupção, né? A gente pode até questionar aí a questão do petrolão e tudo, mas não foi por isso. Foi simplesmente uma questão técnica mesmo. Sim. Né? E que isso resultou no processo que culminou na sua destituição do poder. E aí eu vi recentemente o atual presidente Lula dando uma entrevista, né, sobre a decisão do TRF1, Tribunal Regional Federal de Brasília, né, que arquivou o processo penal contra a ex-presidente Dilma, né, e não julgou o mérito da questão. Né? Ele falando numa entrevista em Angola que Dilma foi inocentada. Ela não foi inocentada. Né? O TRF1 seguiu apenas uma determinação do STF. O STF que havia decidido que um líder político não pode ser condenado em duas esferas. Como a presidente Dilma já havia sido condenada, né, na esfera política, administrativa pelo Senado, no seu julgamento no Senado, não poderia ser mais condenada, né, na esfera penal, devido à ação civil pública que foi movida pela Procuradoria-Geral da República. Sim. E aí a gente entra até aproveitando aí o gancho, né? Essa questão dos políticos, né? Do olhar político. Quem é que a gente olha como modelo político? Por exemplo, muitos políticos populistas olham Vargas como um modelo a ser seguido, né? Eu estava até lendo um artigo esses dias do Mises. Acho que o senhor conhece, o senhor até me indicou, né? Mas eu já conheci antes do senhor me indicar o Mises, que o título é assim, Vargas, o fascista disfarçado, uma coisa assim, né? E aí ele é um modelo de nosso Estado, né? Inquestionável, assim, para todos. As pessoas relutam muito em questionar o que seriam as virtudes varguistas. Entretanto, Vargas foi um ditador sanguinário. Foi a mais sanguinária ditadura, em que o Estado se agigantou. Esse modelo atual de Estado gigante no Brasil que nós temos é muito produto da herança varguista. Criação das siderúrgicas, né? Isso, das siderúrgicas, o intervencionismo na economia mesmo, né? Então, é muito um modelo adotado como um elemento inquestionável. Questionar isso hoje, questionar o papel do Estado na economia, né, é você se arriscar a cair numa espécie de ostracismo acadêmico. Nossos intelectuais são impiedosos com aqueles que questionam o papel do Estado na economia. Inclusive, se fala muito do Vargas, né? Questão dele... o Vargas foi um grande político, né? Teve aí quando ele criou a CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. Mas a consolidação das leis trabalhistas, ela é inspirada na Carta del Lavoro do governo fascista italiano de Benito Mussolini, sim, né? Sim. Então já é outra... Vamos ser bem sinceros, ele simpatizava bastante, né? Questão da autoimagem, né? Você vê, por exemplo, que Vargas, ele deixou para tomar a decisão sobre a participação do Brasil na guerra junto aos aliados na última hora. Quando ele percebeu, de fato, que o bloco do eixo, né, os países do eixo, iriam ser derrotados. Né? Sim. Então, até lá, ele manifestou a simpatia pelo eixo, relutância, né, em estabelecer acordos com os Estados Unidos, né? E aí, quando percebeu que os aliados iriam ganhar a guerra, e aí ele teve, sim, uma visão muito clara do processo. Sim. Né? É uma virtude dele, era uma raposa da política, né? Sim. Ele resolveu, de fato, aderir à guerra ao lado dos aliados. Inclusive, tem gente que fala assim, o Vargas não. O Vargas não era fascista, né? Porque o Vargas, ele entrou na Segunda Guerra Mundial a favor dos aliados. Mas os pessoal esquecem justamente dessa sua visão, né? Ele deixou para entrar no último minuto e ele não entrou por várias pressões, né? E muito em função da pressão popular. Sim. Ainda tinha até os vídeos que a gente vê ainda. O Vargas estufando os peitos, o exército marchando para ele, e não tem como a gente não ligar ao Hitler em seu palanque e o exército passando por ele. A mesma coisa com o Mussolini. Então, você vê uma grande semelhança do Vargas, tanto com o regime fascista como o regime nazista. E uma coisa que mostra essa dissonância, na verdade, entre o exército, entre setores populares, né, e Vargas, no momento, é que tão logo findou a guerra,
os próprios pracinhas, eles perceberam a contradição. Ora, como é que a gente vai lutar contra o fascismo, né, fora do Brasil, na Itália, né, e vamos aqui nos submeter a uma ditadura fascista? Sim, verdade. Né? Não houve como Vargas permanecer no poder. A sua destituição do poder aconteceu logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 ainda. Exato. Até por honra mesmo. Como se eu falar mesmo, estou numa guerra, estou lutando contra o fascismo. Quando eu boto o pé no meu país, tem um fascista no poder e eu ainda tenho que receber ordens dessa pessoa. Então, assim, vamos ser sérios, todo mundo tem esse orgulho dentro de si. Eu tenho certeza que qualquer um dos soldados que vieram pós-guerra, eles tiveram esse orgulho dentro deles, de certa forma, essa vontade de querer falar, de querer se pronunciar. Não tem como não falar. É verdade. E assim, é preciso pensar também a descaracterização que a própria ideia de fascismo, o próprio conceito de fascismo enfrentou nos últimos anos. Em tudo e por tudo, as pessoas são acusadas de fascistas por aderirem a uma certa tendência política, né? Sim. Se falou muito em fascismo, por exemplo, no governo anterior. Agora eu não vejo como fascista, por exemplo, um governo que é liberal em economia, que defende o Estado mínimo, né? Mas é um governo militarista. Há uma diferença entre simpatia pelos militares e militarismo, né? Então, a própria ideia de fascismo no Brasil, ela como que se descaracterizou, né, nos últimos anos, pelo menos aí na última década, nesses 4, 5 anos, né, recentes. Essa questão de haver essa diferença, né, entre simpatizar com militares e um governo de fato militar, né? Só poderia falar um pouco mais acerca disso? Essa diferença, como se dá na prática? Num governo que simpatiza com militares ocupam posições administrativas num Estado democrático. Sim. Né? Foi o caso, por exemplo, do governo anterior. Muitos militares em funções políticas, o que não há nenhum problema. Temos que acabar com essa ideia de que o Exército, né, é uma instituição autoritária. Ora, o Exército no Brasil tem cumprido funções importantes no sentido de defender a nossa democracia. O próprio Juscelino Kubitschek, por exemplo, quando assumiu por obra e graça do Exército. Por quê? Porque a UDN, o partido de oposição, queria um golpe. Né? Queria impedir que ele assumisse a presidência, né? Porque ele não havia obtido mais de 50% dos votos válidos no Brasil. Uhum. Né? E aí o Exército brasileiro foi quem garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Então, em momentos importantes, o Exército tem cumprido um papel de defesa da democracia. Sim. Agora, um governo fascista é um governo que, de fato, defende Estado gigante, né, militarizado, né, indiferente às demandas democráticas. Né? Então, isso é um Estado fascista. Professor, até voltando muito ao que o senhor tinha falado, a gente vê na população brasileira sempre essa vontade, essa esperança da volta de um Messias que vai resolver tudo no Brasil, que vai ser essa pessoa que vai reestruturar o Brasil de uma certa forma como um todo. O senhor acha que essa espera enorme que o brasileiro tem está até dificultando a nossa evolução como nação, ou até mesmo assim, a gente progredir, vamos dizer assim? Com certeza. Eu costumo dizer que nós só seremos bem-sucedidos como nação, como um país de fato que se paute nas ideias de progresso e de ordem, né? Como está lá na efígie da nossa bandeira republicana, no dia em que nós nos libertarmos do ciclo vicioso do populismo. Desse ciclo vicioso. Você vê, por exemplo, novamente falando aqui de esquerda e de direita, né? Que são os dois projetos que se colocam hoje em embate no Brasil. Né? Ambos têm um elemento em comum. São vítimas do populismo. Um depende
de um ex-líder operário que, se deixar de existir, né, compromete todo o projeto, né, de seus simpatizantes e seguidores. O outro, recentemente alçado à posição de liderança política, um ex-militar, né, que, se deixar também de existir, desorganiza toda a direita recém-organizada no Brasil. Então, ambos, né, são vítimas do ciclo vicioso do populismo. E isso compromete a nossa capacidade de desenvolvimento político, né, como nação. Sim, inclusive, então, parando para pensar aqui, resumindo, desde o golpe da República, né, foi 1898, né? 89, isso, o golpe da República. A gente não produziu, por exemplo, um exemplo político a ser seguido. A gente tem essa crise de identidade política a ser seguida, né? Não temos um político, não temos ali um símbolo nacional na nossa Constituição enquanto República. Nem na nossa bandeira. Nem na nossa bandeira. A primeira bandeira foi uma réplica da bandeira dos Estados Unidos. Você prestar atenção, por exemplo, à bandeira da República. A bandeira da República, ela reflete os valores da monarquia, né? Uhum. A gente aprende no jardim da infância que o verde representa nossas matas, né? O amarelo, nossas riquezas, né? E o azul, nosso céu, no dia da proclamação da República e tudo. Mas não é isso, não. Na verdade, a historiadora Lilian Moritz Schwartz, numa obra intitulada As Barbas do Imperador, é uma biografia de Dom Pedro II, né? Ela coloca o seguinte, que a bandeira, quando foi pensada, a bandeira da República, ela foi pensada para garantir um sentido de permanência, né, com a monarquia. O verde é o verde da Casa dos Orleans e Bragança. O amarelo é o amarelo da Casa dos Habsburgos, da princesa Leopoldina, né? E o azul representa também uma referência às duas casas, tanto a Orleans e Bragança como a Habsburgo, né? Então, o próprio símbolo da nacional, a bandeira, foi pensada em função do momento anterior, né? Por quê? Porque não havia uma identidade ainda, não havia um povo, né? Se dizia, temos um Estado republicano, mas não temos um povo republicano. Temos um povo que ainda é monarquista. Muitas das revoltas, dos movimentos que aconteceram na Primeira República eram movimentos monarquistas, que se inspiravam na monarquia. Canudos, por exemplo, Contestado, né? A revolta do Quilo, né? Pau de Colher. Então, vários movimentos se inspiravam na monarquia, porque eles viam a república como uma república que oprimia eles. Vieram os impostos, né? Veio o casamento civil, que eles viam como uma coisa muito, mas muito demoníaca mesmo. Sim. Né? Que desrespeitava os princípios da igreja e tudo, né? Então eles viam a república como um regime opressor. Aí iam buscar inspiração onde? Na monarquia. E as próprias elites brasileiras, os primeiros homens que governaram a república no Brasil, Campos Salles, Prudente de Moraes, eram homens da monarquia. Eram políticos da monarquia. Tem o livro do Luiz Felipe Dávila, né? Esse que foi candidato a presidente. Ele é um excelente cientista político, intitulado Os Virtuosos, onde ele fala da relação que esses homens, primeiros mandantes da República, tinham com a monarquia. Eram homens que dormiram monarquistas e acordaram republicanos. Tanto não é nem a perda da identidade, é de fato a ausência de identidade da República no seu início, né? O nome do que hoje se tem como Brasil era Estados Unidos do Brasil, se não me engano, né? Então, assim, de fato, é uma perda de fato, a gente teve uma perda de identidade, né? Tanto é que as nossas virtudes parece que ficaram só na monarquia. E a partir de então não se produz mais, né? Você tentou aqui reproduzir como modelo republicano, o modelo republicano norte-americano. Né? A Federação Norte-Americana, daí o nome, Estados Unidos do Brasil. Só que a nossa história era diferente da história dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o processo de formação da República, ele se deu
né, num movimento que foi o movimento de agregação, né, das várias colônias em torno de um projeto em comum. E qual era esse projeto em comum? Lutar contra a sânia impositiva e fiscal do Estado inglês, da monarquia inglesa, né? E aí eles promoveram essa agregação, mas preservando cada Estado, né, a sua autonomia política. Tanto é que lá é uma federação de fato. Lá se pratica de fato federalismo. Exatamente. Né? Aqui no Brasil, só aqui no Brasil, teoria. Aqui no Brasil, a federação se dá por desagregação. Ou seja, temos um território unificado, né, que assume-se como federação, mas com um poder político central muito forte, né, que acaba comprometendo a autonomia dos estados. Né? Então, a tentativa de se reproduzir aqui no Brasil o modelo norte-americano falhou. E falhou fragorosamente por uma razão muito simples. É como diz o Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville, numa obra muito importante intitulada A Democracia na América. Alex de Tocqueville era um nobre francês, monarquista, muito curioso no sentido de entender por que na França a democracia não deu certo. Não dera certo até então. É século o quê? Século XIX. Né? E por que nos Estados Unidos ela parecia caminhar a passos largos? Né? Então ele vai viajar para os Estados Unidos. Naquele tempo você aprendia viajando e observando, anotando. Né? E dessa viagem do Alex de Tocqueville pelos Estados Unidos nasceu uma obra intitulada Democracia na América, composta de 2 volumes. O primeiro ele fala dos sentimentos e opiniões. A segunda ele fala dos valores e das instituições. Ele vai dizer, olha, não dá para você pensar uma democracia que não esteja pautada, né, naquilo que cada indivíduo pensa a respeito dela. A democracia se faz através de cada indivíduo, né, de cada indivíduo dotado de valores democráticos. Né? Cada homem um voto. Aí vem a ideia, né, da democracia, isso, cada homem um voto. Eu, como cidadão, devo agir com responsabilidade para com os valores democráticos e as instituições democráticas de meu país. Sim. Entende-se aí, por exemplo, que o direito de voto não é um direito, é uma obrigação. Né? Que meu voto não me pertence. Meu voto pertence ao povo. Meu voto pertence à sociedade. Exatamente. Diferente do Brasil, onde você pensa o voto como propriedade privada. Por isso vende o voto. Né? Sim. E aí Tocqueville vai dizer que essa é a diferença entre a democracia norte-americana e a democracia na França, que não dá certo. Que não deu certo, porque a França vivia conturbada, né? Atolada em revoltas que acabavam substituindo governos autoritários por outros governos também autoritários. A própria França, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ela aderiu ao nazismo. Aquele regime lá de Vichy, né, e o regime da França ocupada, contou com o apoio da maioria dos franceses, inclusive com pensadores franceses importantíssimos. Pouca gente sabe, por exemplo, mas Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, não colaboraram no sentido de entregar judeus para os franceses, mas colaboraram no sentido de se manterem silenciosos em meio ao caos que se instalara lá. Sim. E o silêncio é cumplicidade nesse momento. Principalmente quando se trata do silêncio de intelectuais. Então a crise da democracia na França, ela parte justamente disso que o senhor está falando. Já a crise de democracia no Brasil. Há uma crise da democracia no Brasil também, além dessa crise política. Eles estão interligados entre si, há suas diferenciações. Olha, o que eu entendo pelo conceito de crise? Vem do grego, né? Crisis, que quer dizer transformação. Os gregos usavam o termo principalmente no campo médico, para se referir a doenças. Quando uma doença, por exemplo, ela encontrava o seu estado de cura, ela estava vivendo uma crise. Quando a doença, porém, encontrava um estado de agravamento, levando à morte, era uma crise também. Então a gente pode pensar o Brasil como esse paciente que está doente, né, e que vive uma crise crônica na sua democracia. E essa crise crônica é resultado principalmente do fato de que
nós aqui no Brasil não desenvolvemos um conceito de responsabilidade pública. Até porque como foi falado, né? A nossa república, ela já surge de um golpe. Exatamente. Né? Ela surge, a gente perde aquela questão de... Inclusive, o professor Guilherme Freire, não sei se o senhor conhece, filósofo, né? O professor Guilherme Freire, ele fala muito que nós tínhamos virtudes a ser seguidas por exemplo, monarquia. Questão do jus naturale, direito romano. A partir de então, cria-se na República uma outra forma de produção de democracia, outra forma de produção de república, né? Que é o que a gente vai perdendo, vai se desprendendo do jus naturale, né? Que ele até chama isso de apriorismo político, uma coisa assim, que é uma referência a Kant, né? É uma referência também a Kant, na verdade, ao positivismo político, né? Que é uma filosofia autoritária, em primeiro lugar. Sim. Né? A ordem como fim, o Estado como meio, né? E... Enfim, tem um ditado do Kant: a ordem como princípio, o Estado como meio, a felicidade como fim. Mais ou menos isso. Eu ia até falar sobre isso quando eu tava dizendo. Porque a nossa base, ela tá toda no positivismo. Tanto que na nossa bandeira tem lá, ordem e progresso. Ordem e progresso, né? Que não é, de fato, uma expressão em função da qual devamos alimentar algum tipo de rejeição. Pelo contrário, ordem e progresso são coisas boas. Agora, como? Né? Na perspectiva positivista, o elemento garantidor da ordem e promotor do progresso é o Estado. Deve ser o Estado. Por isso, o cientista político Zé Murilo de Carvalho, ele diz: no Brasil nós não temos cidadania, nós temos estadania. Né? Porque o Estado é o agente político promotor, né, do progresso. Né? Supostamente promotor do progresso. E esperamos tudo do Estado. Sim, né? E nada esperamos da sociedade, de nossos próprios esforços. Sim, a questão do... A pessoa, hoje em dia, se luta muito por direitos, mas esquecem dos deveres. Dos deveres. Né? Há uma inversão de valores. Primeiro você quer o direito, você esquece dos deveres, né? Exatamente. Mas nós esquecemos que há, de fato, uma sequência nisso. Professor Júnior, ainda falando dessa crise política, né? Isso coloca em declínio ainda mais a esperança do povo brasileiro. Por um lado, né? Por exemplo, como o Gabriel falou aqui, por um lado as pessoas esperam um Messias Salvador. Por outro lado, cria-se um paradoxo, porque as pessoas elas pensam assim: política não vai mudar em nada, político não presta, acabou, enfim, coloca uma desgraça total na política, né? Como se a política, em sua essência, fosse uma desgraça, o que não é bem assim, né? Nós não podemos pensar assim. Inclusive, muitos jovens hoje, eles falam que eles não ligam para a política, não se importam com política, justamente por conta dessas crises, né, políticas, tantas promessas e essas promessas não são cumpridas, né? Essa perca ainda mais do jovem na política, de pensar política, de estar ativo na política, surge ainda desses problemas que a gente vem enfrentando ordianamente? Acredito que sim. E assim, o que há de mais desconfortável nisso, né, são os efeitos disso, né, sobre os padrões de escolha, né, do eleitorado brasileiro, inclusive esse eleitorado jovem. Ora, no momento em que ele pensa o voto e sua participação política de forma indiferente, né, ele tende também a não valorizar essa arma que ele tem em mãos, né, tende a usá-la, inclusive, e essa é pior do que não usar o voto, né? Que não usasse essa arma que ele tem em mãos, é usar de forma a desqualificar a sua escolha. Sim. Né? Eu acho que esse é o maior prejuízo que nós temos nesse estado de coisas, né? Essa desesperança levar a um uso desqualificado do voto. É, de fato, desprezar a política. Desprezar a política. Porque a gente está inserido aqui no nosso contexto cultural, né? No nosso contexto aqui enquanto brasileiros. A gente tem a nossa história da política. Mas a política, ela não surge como o que a gente vê hoje.
ela não é esse malefício que a gente vê hoje, né? Quando ela é pensada, por exemplo, na Grécia Clássica, não é verdade? A política é, digamos assim, é a arte de produzir consensos em meio ao dissenso. É a arte de construir, né, padrões de conduta em nome do interesse comum. Né? Originalmente é isso a política. E continua a ser. Continua a ser. Eu acredito piamente, né, que não se constrói um país, não se constrói uma nação, não se progride, né, uma democracia, né, sem a participação política, sem o debate político. E também a gente vê, como a gente até estava falando aqui, a gente vê muitos jovens esperando do Estado. Parece que já é cultural do brasileiro, esperar do Estado. E não ver a sua responsabilidade como sociedade. E é uma coisa que todos nós escutamos, a pessoa ela critica o Estado, critica o político, e quando você fala, e se fosse você? A pessoa vai lá, abre a boca, na maior cara de pau e fala, eu também ia roubar. Então parece que a pessoa já tem aquilo dentro dela mesma, parece que já é cultural do brasileiro, e aí vai tudo aquilo que nós estamos debatendo. Parece que é uma crise política, democrática, uma crise cultural do Brasil. E eu acho que é uma das piores crises que nós enfrentamos, é a crise cultural também. O Sérgio Buarque de Holanda, numa obra intitulada Raízes do Brasil, é a sua principal obra, é a obra seminal do Sérgio Buarque. Né? Isso na década de 30. A obra, a primeira edição de Raízes do Brasil, foi publicada em 1936. Então é uma obra já que tem um certo tempo de estrada, mas ainda atual. Ele produz um capítulo intitulado O Homem Cordial. Ele vai dizer, olha, o grande problema do brasileiro é a cordialidade. Né? E agora, o que é a cordialidade que ele chama aí? Não é a boa índole, não. Né? De ser simpático com as pessoas, não. Cordialidade que ele chama aí é passionalidade. Né? Eles dizem, nós pensamos a política muito com o coração. E quando pensamos com o coração e não com o cérebro, né, nós tendemos a nos submeter a todo tipo de distorção, né, que atrapalha as nossas decisões políticas. Né? Ou nós pensamos a política em função do interesse, e aí do interesse pessoal, né, isso que você está colocando aí. Uhum. Né? Se fosse eu roubava também. Né? Ou em função do ódio, meu inimigo, meu adversário é meu inimigo, e como meu inimigo ele tem que ser eliminado. Sim. Né? Tem que ser eliminado. Né? Ora, a gente enfrenta isso o tempo todo. Às vezes a gente até é obrigado a calar diante de determinadas situações para não sermos, de fato, agredidos. É verdade. Né? Em função de nossas ideias. Né? Porque as palavras, a agressão ocorre não é só no contato físico, né? Com as palavras. Verdade. Né? É a pessoa se utilizando, por exemplo, da sua posição de mando, de comando, para impor a você, né, aquilo que ela pensa, não respeitando, né, os seus posicionamentos. Então, o Sérgio Buarque diz que isso é um entulho, né, que atrapalha o processo de construção da República no Brasil. Isso em 1936 ele dizia. E 36 é sintomático aí, porque ele vive ali o momento que antecede o golpe do Estado Novo, que concentrou de fato todos os poderes nas mãos de Getúlio Vargas, né? E é também, nós estamos aí a menos de 5 décadas do fim da monarquia. Sim. Né? E ele vai dizer, que república é essa? Que povo é esse? Né? Que povo é esse que não pensa racionalmente a política? O Sérgio Buarque de Holanda, ele era um pensador de índole weberiana. Ele estudou muito tempo na Alemanha. Né? E ele, por estudar na Alemanha, por observar o comportamento dos alemães em relação à sua recém-fundada república, né? Ele via o modelo da República de Weimar, na Alemanha, como um modelo a ser seguido. E aí ele vai tentar pensar, encontrar elementos
né, do racionalismo alemão, aqui no Brasil não vai encontrar. Então, nós não somos racionais em política. E esse é o grande problema para Sérgio Buarque de Holanda. Pensamos com cordialidade, pensamos com o coração, com as cordas do coração. Isso nos coloca também numa crise, podemos falar de crise moral? Eu não sei o termo, porque o termo moral para mim Alexandre, ele tem muito a ver com nossa posição em relação a questões de comportamento. Sim. Dizer, por exemplo, que o brasileiro seja amoral, eu acho que é pesar um pouco demais a mão. Sim. Né? Eu acho que não é bem isso, não. Não pense que seja uma crise moral, não. Né? É uma crise mesmo de julgamento. Né? É uma crise de passionalidade. Pensamos em função de nossos interesses privados. Tá aí os movimentos identitários querendo cada um pedaço de privilégio para si mesmo. Vinda do Estado, Vindo né? do Estado. Sim. Né? Tá aí cada um de nós, quando eu falo nós eu estou generalizando, mas é no sentido mesmo de dar sentido ao que eu digo, né? Pensando em que nosso voto é propriedade nossa. Não é. Meu voto não é propriedade minha. Meu voto não me pertence. Por isso, devo exercê-lo com responsabilidade. Né? Agora, pensar dessa forma é você abrir mão, né, de muitas negociatas e privilégios. Sim. E até mesmo porque os movimentos, como o senhor mesmo disse, como tem um lado que abraça eles, tudo que aquele lado fala, logo eles concordam. E é como o senhor está falando, votam mesmo pelo coração. Em nenhum momento eles param para pensar se aquele voto está sendo certo, se aquele voto mesmo vai poder mudar o Brasil, ou até mesmo mudar a realidade daquele movimento. Por exemplo, o movimento negro. Vamos dizer assim, será mesmo que aquelas pessoas que eles estão votando vai mudar a realidade deles? Se vai mudar mesmo alguma coisa de verdade? Eu vou ser até um pouco sarcástico aqui, né? Pode não mudar a realidade deles, mas muda a realidade das lideranças. O DST faz parte, né? Deixa eu ver se quem foi, meu Deus, não sei se foi o Milor Fernandes, quando numa referência a Chico Buarque de Holanda, ele dizia o seguinte, que desconfia daqueles revolucionários que lucram com sua própria causa. Muito bem, é verdade. Né? Faz sentido, né? Quer dizer, pode não mudar a vida deles, mas muda a vida da liderança, muda, com certeza. E aí eles são alçados à posição de posições políticas relevantes, a situações econômicas mais confortáveis, Sim. Enfim. E aí tudo a gente acaba pensando, por exemplo, em esquerda e direita. Tudo se resume a isso, esquerda ou direita, tanto na macroestrutura política como na microestrutura, o que não é bem assim, né? Quando se coloca na realidade, às vezes a gente pensa as coisas um pouco diferente daquilo. Por exemplo, a gente só poderia falar até um pouco mesmo, quando determinados políticos pensam em política de Estado, né? E política de governo, né? Que há uma diferença nesse tipo de pensar, nesse tipo de colocar isso em prática de fato, né? No Brasil se pensa muito em política de governo. Né? Que cada governo que sucede um governo anterior, sucede para negar tudo que o governo anterior fez. Verdade. Isso é uma prova de fraqueza de nossas instituições, em primeiro lugar. Até porque é muita insegurança jurídica no Brasil. Você tem uma lei que regra determinada conduta pública de um administrador público em determinado momento, e essa lei no ano seguinte é mudada, é alterada. É só observarmos o que acontece em cada processo eleitoral. Para cada processo eleitoral existe um elemento legislativo distinto. Né? A própria lei da ficha limpa, por exemplo, foi relativizada recentemente. Né? E muitos que deveriam estar enquadrados na lei não estão mais. É verdade. Mesmo tendo cometido as condutas, né, vetadas pela lei. Professor João Júnior, em meio a tantas crises, falamos muito de crise, falamos muito dessa questão que o brasileiro vive, sentimento de desesperança. O brasileiro, ele tem que estar de fato, né, como a gente só ouve falar
nos malefícios da política, naquilo que é negativo. Há uma esperança a longo prazo para o brasileiro? Olha, eu sou sempre otimista, né? Eu acredito que temos todo um edifício civilizatório construído, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo, e que esse edifício civilizatório, racional, democrático, republicano, e quando eu falo republicano aqui, não estou me referindo a um sistema de governo, não. Estou me referindo a um sentimento, né? Um sentimento que, por exemplo, me permite dizer que países monarquistas, como é o caso da Suécia, como é o caso da Inglaterra, né? Como é o caso da Dinamarca, são mais republicanos do que muitos países republicanos, do que o Brasil, por exemplo. Sim. Né? Então, pensa a república como sentimento. Né? O sentimento de valorização da coisa pública. Então, isso o Ocidente nos ensinou. E foi um processo muito, mas muito doloroso. Foi preciso muito sangue, muito suor, muita lágrima para chegarmos até esse modelo de governo, que é um modelo, como dizia Winston Churchill, né? Que é uma pessoa que eu acredito ter sido o maior líder político do século XX. Os maiores estadistas da história. Sim. Com certeza. E ele dizia o seguinte, que a democracia é a pior forma de governo, né? Salvo todas as outras. Resguardar todas as outras. Sim. Né? Então, eu acredito sim que é no debate, né? É na participação, e podemos até questionar a forma como se participa, mas participar é importante, né? Que a gente pode construir um modelo de república que seja condizente com aquilo que nós brasileiros merecemos, de fato. É verdade. Aí eu sou até citou um político mesmo, questão da participação. Se não fosse o Winston Churchill, tenho certeza o nazismo teria ganhado. Teria. Porque a gente fala tanto da União Soviética, dos Estados Unidos, mas se o nazismo passa da França para a Inglaterra, acabou. Foi ele o grande articulador da resistência mesmo. Primeiro resistir sozinho, durante 2 anos. Foi aí que eu achei que ele, de fato, teve cunho. Foi nesse momento. Exatamente. Ele poderia ter feito um acordo com os alemães. E não fez. Até porque o Era Estado... mais cômodo para ele. Por isso permanecido no poder, né? Apoiado pelos alemães. Como na França, o Marechal Pétain ficou no regime de Vichy, né? Mas não quis. Não faça acordo com canalhas. O que ele disse. E até mesmo os Estados Unidos já estava praticamente se jogando ao nazismo. Se a gente puxasse para o Brasil estava da mesma forma. Então ali... Pro Churchill, tudo colaborava ao contrário daquilo que ele estava pensando, daquilo que ele estava imaginando. Então eu vejo muito se colocando outros heróis até para minimizar o efeito, ou melhor, o feito do Winston Churchill. E para mim é uma coisa que bate assim no meu coração, porque para mim o eixo ele só ganhou mesmo por conta do Winston Churchill. Com certeza, com certeza. E aí em seguida Churchill, infelizmente, perde as eleições na Inglaterra, né? Volta depois, né? Mas ele perde as eleições imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial, né? E aí alguns dizem, bom, mas é porque o povo inglês talvez tenha sentido que a hora do Churchill tinha passado. Que ele era um importante líder para a resistência, mas para a reconstrução era preciso um trabalhista. Sim. Né? Mas o próprio Churchill depois vai se redimir, ele vai retornar. Né? É um personagem fantástico, né? Verdade. Professor João Júnior, queria que o senhor falasse um pouco para os aspirantes que nos assistem acerca da nossa recomendação do livro de hoje, né? Que é do George Orwell, 1984, né? Uma obra ilustre, né? Inclusive, é um símbolo, né? Essa obra para muitos pensadores, é referência. Essa é a nossa recomendação de hoje. Você tem algo a falar dela? Eu conheço. Na verdade, é uma obra que eu li ainda criança. Né? Li 1984, li A Revolução dos Bichos, né? Que hoje está com outro título, né? A Fazenda Animal. É outro... Essa daí eu não sabia, não. Também não sabia, não. Mudaram o título. Mudaram. Para ficar mais próximo do título da versão em inglês. Né? E saiu uma edição, inclusive, recentemente pela Companhia das Letras, dos dois, tanto do 1984 como da Fazenda Animal, recheada de comentários,
né, de grandes pensadores literários, né? E 1984 me marcou muito, porque era um momento no qual eu militava no Partido Comunista do Brasil. Eu fui do Partido Comunista do Brasil. Hoje, se você me perguntar, você segue qual tendência? Eu sou apenas um pai de família, mas se você quiser saber que, de fato, como eu penso como um liberal tradicionalista. Ou seja, eu sou liberal em economia, mas sou um pouco conservador nos costumes. Sim. Tenho certas reservas com relação a certas liberdades ou certos conceitos de liberdade que se constituem na atualidade. Então, 84 me marcou muito, porque é um livro que você pode entender tanto como uma crítica à modernidade, como uma crítica também às formas de totalitarismo, principalmente ao totalitarismo soviético. E aí, o mais interessante é que George Orwell, ele era um pensador comunista, ele era trotskista, ele era do Partido Comunista Inglês, E eu pensei, bom, se um cara desse, que tem toda uma história de vida, toda uma trajetória dentro do movimento comunista, foi capaz de produzir uma obra dessa, uma crítica dessa, ao regime totalitário, às formas de totalitarismo, independente do seu quadrante político, ele tem muito a nos ensinar a respeito da nossa necessidade e capacidade também de fazermos autocrítica. Porque até então, estou falando que como ele me influenciou, eu fazia uma defesa inarredável de Stalin. Dizia, olha, Stalin, ele fez um acordo com os nazistas porque os capitalistas não quiseram acordo. Eu dizia isso sem uma base documental, apenas por acreditar de fato que havia sido daquela forma, daquela maneira. E a leitura de George Orwell, a leitura de 1984, me fez repensar muito dessa minha posição acerca do comunismo, do totalitarismo e do quanto as formas totalitárias, sejam elas de mercado ou contra o mercado, elas são extremamente sufocantes para o indivíduo. A história de Winston é uma história trágica, mas é de tragédias que se constitui também a boa literatura. É verdade. Para quem não sabe, o Winston que ele está falando, o Winston Smith, é o personagem principal que compõe esse livro, Ele junto a Júlia, o Brian, que é também um dos personagens dessa literatura clássica, O Sr. João Júnior falou muito bem do livro, muito obrigado. Sr. João Júnior, sua câmera é essa daqui, se quiser fazer as considerações finais, fique à vontade, tá? Tá, ok. Então, o que foi que eu falei? Eu falei muita coisa, É como eu disse, prefiro estar falando da seleção brasileira. Brincadeira, Mas eu quero, na verdade, dizer que a oportunidade que me foi concedida de estar aqui com vocês numa conversa bastante agradável, eu sou muito nervoso em relação à câmera. Essa coisa de encarar uma câmera me deixa nervoso a princípio, mas a gente vai se acostumando com o decorrer do processo. Então, falei muita coisa, falamos muita coisa, alguns se aproveitam bastante, talvez, outras talvez não, mas eu quero dizer que é preciso continuar acreditando no Brasil, é preciso continuar acreditando na política. Eu acho que se não for por esse caminho, a alternativa, ela é pior. Porque tende a ser as tomadas de decisão de cima para baixo. É verdade. Então, se você não acredita na participação política como meio, como instrumento, como caminho para se alterar certos malefícios que o cenário atual nos permite observar, então, por outro caminho que não pode ser. Muito bem. Então, agradeço o espaço. Quero dizer que estarei sempre às ordens para uma conversa, seja sobre que tema for, se me estiver ao meu alcance, se for também do interesse de vocês, e desejar uma boa noite. Um bom dia, boa noite. Não sei como vai ser exibido. Muito bem. Gabriel, quer falar alguma coisa?
Não, só agradecer ao professor. Tava até com vontade de sorrir quando você estava falando do 1984, porque esse livro converteu muitos comunistas, vamos ser bem sinceros. Então, muito obrigado por o senhor se disponibilizar a estar conosco. É um prazer. E a quem está assistindo também, um grande prazer e que vai ter muito mais pela frente. E meus agradecimentos aqui ao professor João Júnior, sempre atendendo aos meus pedidos, sempre muito prestativo, tanto como um amigo, como um professor da universidade, inclusive é um dos meus o meu orientando do TCC, né, meu projeto de pesquisa na universidade. Agradeço muito ao senhor, né? Inclusive o professor João Júnior tem como esposa a professora Valtéria, que é uma mulher também clássica, muito inteligente, que vai estar aqui conosco. Fique atento aos nossos próximos episódios. Professor João Júnior, muito obrigado. Assim como o senhor está à nossa disposição, nós também estaremos à sua disposição. Eu que agradeço. Aspirantes, muito obrigado pela sua audiência. Fique atento aos nossos próximos episódios. Vem muita coisa boa por aí. E no mais é isso, o meu boa noite e fiquem com Deus. Tchau!